Professor, já já a gente vai falar bastante de Palmeiras também, né? Porque todas as fotos têm alguma camiseta ou algum quadro do Palmeiras atrás. Mas eu quero tocar num artigo que o senhor escreveu recentemente, eu até trouxe as aspas aqui, o senhor mencionou o seguinte: a sabedoria que tenta imobilizar o governo Lula só conjuga o verbo cortar. Quem é essa sabedoria que, nas palavras do senhor, tenta imobilizar o governo que hoje está no poder? Olha, eu acho que isso é uma coisa bastante complexa que a gente tem que explicar com cuidado. Claro. O que aconteceu no mundo em geral foi que você foi caminhando na direção de que se você tem algum desequilíbrio na economia, a responsabilidade é do risco fiscal. O risco fiscal, ele é provocado até mesmo por unha encravada, né? Então, o que eu questiono é a concepção de economia capitalista, monetária, financeira, que está por detrás disso. É como se o dinheiro estivesse numa caixinha, né? Você tem uma caixinha, por exemplo, caixinha, os impostos estão numa caixinha, só que os impostos só estão recolhidos depois que a renda circula. Se a renda não circular, você não arrecada, ou arrecada. Não, né? Precisa que as pessoas comprem, que as pessoas gastem, que as pessoas, na verdade, acumulem renda para serem objeto de um imposto de renda, né? Se a renda não circular, vamos supor o seguinte, que você está lá na sua região e você combina com seus vizinhos, né? Com a sua vizinhança. Agora, hoje nós vamos ficar uma semana sem gastar. O que acontece com as lojas, com os restaurantes? Pifa tudo. Vou falar pifa, que é uma palavra mais inteligível, né? Pifa tudo. E aí eles também não encomendam para os outros. Além de eles dispensar os seus trabalhadores, eles encomendam para os outros. Aí você vai criando um circuito de queda da renda, né? Que, na verdade, tende a se transformar numa depressão. É assim que ocorrem as depressões. Se você for estudar a depressão dos anos 30, né, você vai ver que você tem um choque financeiro ali de 29 que derruba a Bolsa, mas isso se transmite para as empresas e as empresas param de gastar. Ao parar de gastar, você gerou um desemprego de 17%. Veja só, outro exemplo. Vamos pegar o ajuste que os nossos amigos sábios da caixinha, a turma da caixinha... E quem que são esses sábios, professor? Ah, são muitos, eles estão espalhados por aí, né? Todos eles. Depois a gente pode conversar. Muitos são meus amigos, são meus conhecidos, mas eles foram formados em universidades que tornam isso aí uma espécie de mantra, né? Uma espécie de mantra, porque a formação faz com que a pessoa passe a acreditar, né? Então, eu estava dizendo que em 2014, eleição da Dilma, eu fui professor da Dilma, na Unicamp, certo? E ela era uma pessoa muito contida, falava pouco, etc., mas eu tinha uma relação bastante boa com ela, eu era amigo dela, mas ela tinha assim uma certa... Ela tem um temperamento um tanto quanto... Resistente. Resistente, é. Eu não gosto de invadir a vida das pessoas. Então, em 2014, na eleição, na reeleição dela, né, surgiu um devastador movimento dizendo que estava tudo errado, tudo uma porcaria. Isso é muito... Deixa eu dizer para vocês que isso tem um papel de responsabilidade. A imprensa é assim mesmo, porque a imprensa acaba repetindo. Por exemplo, eu vejo a Jovem Pan, vejo a Globo News, vejo a outra lá, a CNN. Eu vejo todo mundo, porque eu acho que a gente tem que ouvir e se informar. Então, no caso de economia, e eu vejo que as opiniões são divergentes e muitas... No caso da economia, é sempre assim, é o risco fiscal. Então, vamos pegar a Dilma em 2014.
que aconteceu? Ela foi avassalada por umas opiniões que diziam que estava tudo errado. Vou lhe dizer, durante os anos Lula, você teve superávit primário. O que é? Você gastou menos do que você arrecadou, para simplificar. Né? Você teve superávit primário todos os anos. Aliás, o superávit primário vem desde o Fernando Henrique, desde 98. Tá? Você teve superávit primário todos os anos. E aí, veja só o contrassenso. Tinha amigos meus, economistas, falavam, mas assim não dá, porque está gastando muito. Eu falei, como está gastando muito? Se tem superávit primário, não está gastando muito. É lógico, né? Não me parece razoável. Mas, é claro, se você se lembrar de 2009 você teve uma queda do PIB. Certo? Por quê? Por causa da crise do subprime. Sim, nos Estados Unidos. Lembra nos Estados Unidos. Crise O imobiliária. Brasil não tinha nada a ver com isso, não tinha nenhum banco brasileiro que tivesse comprometido com isso, mas por uma questão de expectativa, aqui o PIB caiu 9%. Em 74 ele foi para 7,4%. Cresceu muito. E em todos os anos a economia teve superávit primário. Você teve a crise europeia. A Europa teve uma crise em 2011, muito grave, a crise da Grécia. Eu sou obrigado a contar isso para poder justificar o que eu vou dizer. Exatamente. Eu ia perguntar onde o senhor quer chegar. Eu quero chegar no seguinte, na ajuste. Aí o que aconteceu? Naquele charivari, aquele desespero, a Dilma chamou o Joaquim Levy, que é um economista conservador. Uhum. Aí ele disse que ia fazer um ajuste. Eu morro de rir. Eu dou gargalhadas. Olha o ajuste. Ele deu um choque de tarifas. O preço dos administrados subiu 18,5%. Ele deu, subiu a taxa de juros para 14,25%. É uma espécie assim de Milei, sabe? Milei por antecipação. Vocês estão vendo o Milei? Não. Eu vou morrer muito. Eu vou morrer de rir. Por quê, professor? Porque ele vai destruir a Argentina, depois a gente pode falar sobre a Argentina. Sim, até vou abrir espaço já para as perguntas aqui dos nossos convidados. Então, eu trabalhei muito com a Argentina depois da crise da dívida externa, posso contar para vocês toda a história resumida. Mas então, o que aconteceu? Nós tínhamos em 2014, o resultado foi o seguinte, a economia cresceu 0,5% e o déficit primário foi 0,6%. Depois do ajuste das traquitanas do Levy, a economia cresceu 3,8%, caiu 3,8% e o déficit subiu para 1,6%. Sabe por que acontece isso? Por uma coisa muito óbvia. Se a economia cai, o PIB foi uma espécie de cai, a renda deixa de circular, há uma contração da circulação da renda, você não recebe imposto. Você não consegue acumular imposto, entendeu? Você está olhando meio perplexa para mim, mas não é difícil de entender, né? É bastante. É bastante? Bom, eu quero até aproveitar e já até ir abrindo espaço para a nossa conversa. Musa, eu vou começar contigo para você já entrar nessa história, por favor. Primeiro, muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem me acompanha até de outros programas, sabe que eu acho que as diferenças nos fazem crescer e evoluir, né? Nas nossas profissões. Sim, sim. Acho que só ouvir opiniões contrárias nos colocam na situação de ler e conhecer aquilo para nós formarmos a nossa opinião. Então, super respeito a sua trajetória, parabéns por tudo aqui. O senhor estava falando antes, 81 anos, né? Uhum. Muito legal mesmo. Mas eu penso radicalmente, ou diametralmente oposto ao senhor. Você pensa na caixinha. A economia. O dinheiro está na caixinha. É por isso que eu abri o espaço para você, porque a gente está falando justamente sobre... Desculpa, brincar com você.
Não, por favor. Mas é que a gente está falando justamente sobre corte de gastos. Exato, e foi a crítica que o senhor fez nesse artigo. E o corte de gastos, ele tem sido uma fala diária mesmo, né? Principalmente do mercado financeiro, de muitos economistas ligados a ele, dizendo que o governo está muito preocupado em investir ou gastar, mas não se fala em corte de gastos. Por isso que eu já até abro esse espaço para você, então, fique à vontade. A gente começou a falar que ele estava falando sobre o ajuste do Levy. Eu faço só a gente não pode analisar na economia, como todos sabemos, o reflexo daqueles resultados ou daquelas ações, elas acontecem algum tempo depois, não é de imediato. Então, eu atribuo ali, mais ou menos como a Argentina, que o senhor mencionou, o Milei, que eu acho que ele vai fazer, se deixarem um belíssimo governo. Eu acho que o Levy pegou é uma herança complicada. A Dilma entregou o pior PIB... Não tem nada de complicado. Deixa eu só... Não, termina. A Dilma entregou o terceiro pior PIB em 127 anos. A Dilma entregou resultados de déficits estruturais, congelamento de preços, ou mexeu na tarifa, a nova matriz econômica que se mostrou catastrófica para a situação econômica. Desculpe, isso aí eu estou inventando. Desculpe eu interromper, mas você me permite. Você disse que a pior desastre foi depois do Levy. Ela tem culpa. Por quê? Foi depois do Levy. Caiu 3,8 e 3,3. Posso terminar? Vai, por favor. Pode, desculpa. E eu atribuo muito isso, igual tem um programa de televisão que chama Quilos Mortais, aquelas pessoas que chegam numa obesidade mórbida. Sim. E eles não conseguem se tornar atletas em uma semana porque começaram a cortar os gastos. Eu joguei na várzea, ele vai passar, não mexe comigo. Eu joguei na várzea. Ele vai passar por um problema muito sério, ou quem são dependentes químicos, vai passar por um problema muito sério de recuperação antes de entrar numa trajetória ascendente. A herança que o Levy pegou da Dilma, em números, é catastrófica. Mentira! A maior recessão brasileira do PIB. Mentira, não é recessão. A recessão foi causada por ele. Porque a Dilma topou, foi por ele. Não foi a Dilma que cortou juros na canetada, que controlou os preços administrados e que trouxe de volta uma inflação? Os juros não trouxe inflação nenhuma. Na verdade, a inflação já estava na média ali em torno de... Eu te digo, quando estava a inflação, estava em 6,5%. Bom, então, por favor, pode falar. Se não puder complementar. Desculpa, não, mas porque não dá. Porque eu tenho... Deixa ele só complementar. Sinto muito, mas eu tenho que ser fiel ao que aconteceu. Sim, mas deixa ele só completar a fala dele. Você está dizendo aí que a Dilma foi um desastre, ela cometeu muitos erros. Muitos erros. Mas, na verdade, é o seguinte, o PIB foi caindo assim... de 7,4 para 3,9, para 2,5 e caiu para 0,5, que foi o último ano dela. Aí veio a ideia do ajuste. Olha só, aí veio a ideia do ajuste. E a ideia do ajuste é o seguinte, choque de juros, choque de tarifas, inflação foi a 10,5% depois do seu Levy, 10,5%, eu sei os dados. Não tem conversa comigo, eu sei os dados. Estou vendo que não tem conversa, não posso... Não tem. Não tem porque eu tenho que rebater o que você está dizendo, se você me permite. Eu gostaria de terminar meu ponto antes de ser rebatido. Sim, pode terminar. Professor, deixa ele concluir a pergunta dele e aí o senhor pode rebater todos os pontos que o senhor achar necessários, porque aqui a gente tem o espaço exatamente para esse debate. Por favor, Bruno, então conclua. Meu único ponto é realmente o debate dos números. Então, na minha opinião, o choque ele se faz necessário porque você não pode dar mais droga àquela pessoa que está praticamente morrendo em drogas. E o PIB do Brasil é um número que foi entregue pela Dilma antes dela ser empuxada. Então, qual droga? É uma analogia, eu acho que deu para entender. Então deixa eu te dizer, a droga, o que é? O que ele fez é cortar o gasto, não é cortado. Se você diz que o gasto é a droga... Mas eu não pude nem terminar, senhor Luiz. Tá bom, desculpa. Espera aí, professor, deixa ele concluir, professor. Eu sei que o senhor é arrojado aí na sua várzea, mas só um minutinho que ele já vai concluir, o senhor. Não, eu não quero chatear ele, mas... Ninguém não vai ficar chateado, é só deixar ele concluir. Eu gostaria de concluir. Sim. Vai lá. Então, o meu único ponto é justamente isso. Eu acredito que um país funciona exatamente, numa analogia novamente, como uma empresa ou como uma família. Se você gasta mais do que arrecada, através da matriz keynesiana, como o senhor citou aqui, vocês são favoráveis à injeção de capital, aumento de impostos, etc. e tal, para fazer a máquina funcionar. Nós acreditamos que o mercado é o que determina, por livre oferta e demanda, um controle, e o preço ele é um mensageiro numa economia.
Se você controla o preço, você leva a escassez do produto, você tem um acesso muito maior, a um preço muito mais alto, à informalidade. A Dilma fez controle de preço? Oi? A Dilma fez controle de preço? Deixa eu terminar. Eu não vi. Ela mexeu nos preços administrados de energia e quebrou as distribuidoras e entregou a Petrobras com a maior dívida corporativa do mundo. Depois eu vou falar um negócio sobre isso. Então, a minha única pergunta minha única colocação aqui o dinheiro, quando ele tem um excesso dele, tem uma abundância do capital e você não tem a devida demanda por ele, o preço dele, como qualquer produto ou serviço, cai. Quando o valor do dinheiro cai, isso é inflacionário. Ou seja, a inflação ela é consequência do desastre, da deterioração da moeda. Eu tenho acompanhado, estive agora nas eleições com o Milei, estive na Argentina, estive no bunker lá e acompanhando a deterioração da moeda argentina. E isso é inegável, ou seja, que a inflação da Argentina está como está, que o fiscal da Argentina está como está, é inegável. Se nós negarmos isso, aí realmente a conversa é diferente. Então, meu único ponto todos os países que nós acompanhamos uma injeção brutal de capital na economia, em algum dado momento no médio prazo, nós chegamos a um período inflacionário. Por isso que eu acho que o fiscal é, sim, extremamente importante para ser cuidado dentro do